Fala galera, aqui é o Samir e hoje eu tô trazendo um vídeo aqui com meu pai, que é enfermeiro da HU. E hoje ele vai responder algumas perguntas que muita gente tem dúvida. Você vai querer que eu coloque a pergunta aqui embaixo ou a pessoa só vai ouvindo? Não sei, você que manda. Ah, Fala galera, curta o canal do meu filho, hein? se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Me segue lá no Instagram, rumo a 1000 seguidores até o meio do ano. Vamos lá, vamos falar sobre esse Covid. E aí, meu filho, o que você quer saber sobre o coronavírus? Conta aí pra mim. Primeira pergunta. A primeira pergunta é: como é o contágio das pessoas? Como as pessoas se contagiam? Se contaminam? Então vamos lá. Isso. Na verdade é assim, o coronavírus, ele é um vírus, né? Ele é um vírus e ele tem um formato, ele é pequenininho. Ele tem um formato, parece uma coroa. Por isso que ele chama coronavírus. Ele é cheio de pontinhas, o vírus ele é cheio de pontinhas, ele parece uma coroa. E ele é tão pequeno, que depois que ele está no ar, a pessoa pode respirar ele, né? Respirar, cair na boca, cair no olho. Ou a pessoa pode pôr a mão num lugar onde tem esse vírus e levar na boca, no olho, no nariz, e aí se contagiar com ele. Só que essas partículas, a gente consegue garantir que a gente tenha segurança se a gente ficar um pouquinho longe da pessoa. Se eu tiver mais de 1 metro de distância, é considerado uma distância segura para eu não me contaminar. Mas é melhor 2 metros, que dizem que 2 metros... Exatamente. 1 metro é considerado uma distância segura. Só que aí você tem que pensar no excesso, né? É melhor você ficar 2 do que não ficar nada. Então por isso que a gente fala assim, que quanto mais distância você mantém das pessoas, mais segurança você tem. Qual que é o grande problema? Tem pessoas que têm o vírus, têm a doença, só que elas não sentem nada. Então você não sabe quem tem e quem não tem. Você pode pegar de qualquer pessoa. Esse é o grande problema dessa doença. Pode partir para a segunda? Claro, tô com você. Segunda pergunta: como evitar se contaminar? Então, na verdade, a gente tem 2 formas de evitar se contaminar. Uma delas foi como a gente conversou agora há pouco. A gente ficando longe da outra pessoa, se a gente ficar uma distância segura, né, 1,5 metro, 2 metros, 1 metro, depende do tipo de informação que a gente tem. Se a gente ficar nessa distância, a gente considera que é uma distância segura. Uma outra forma é a seguinte: as pessoas, elas espirram e tossem e o vírus ele pode ficar em cima dos lugares. Então, eu tô aqui conversando com você, vamos supor que eu tivesse essa doença. Eu ia tossir, espirrar, o vírus ia ficar aqui em cima, você põe tua mão aqui em cima e sem querer dar uma coçadinha no olho. Isso e acontece muito. Aí você acaba pegando também. Então, o que a gente tem que fazer? A nossa mão, a gente precisa lavar muito bem a nossa mão. Então, o que é importante? A gente nunca pode pegar nas coisas e dar uma coçadinha no nariz, dar uma coçadinha no olho ou colocar a nossa mão na boca. E isso vale não só para a mão, como para as outras coisas também. Eu sei que você que está assistindo a gente aí, ó, cai uma caneta no chão, você pega e bota a caneta na boca. Ou põe outras coisas que estão no chão na boca. Eu faço isso muito. Isso é um problema, porque se o vírus estivesse lá e a caneta caiu em cima do lugar onde tem o vírus, você pôs na boca, você pode não ter colocado a sua mão, mas você colocou a caneta, isso também é um risco. Então o que a gente tem que fazer? Lavar muito bem as mãos e evitar tocar no nosso olho, no nosso nariz, na nossa boca. Essa é a única forma da gente se contaminar que a gente conhece. É olho, nariz e boca. Então, ou a pessoa espirra e vai direto em você, sabe aquelas gotinhas? As gotinhas ficam no ar? Sabe aquela pessoa que conversa e fica cuspindo? Aquilo é uma gotícula. Ela sai, voa um pouquinho e cai no chão. Então, geralmente, ela está em cima dos lugares. Ou ela está no chão, ou ela está nas mesas. Às vezes a pessoa tosse na mão e cumprimenta você. Então, por isso que a gente fala assim, evita ficar cumprimentando as pessoas. Nas maçanetas de porta, você vai lá abrir uma porta, tem que sempre estar lavando a mão. Isso que você fez agora chama etiqueta respiratória. Quando a gente for tossir, espirrar, bota o cotovelo para não evitar tocar na nossa mão. Também tem como colocar aqui na camiseta também. Então evita que a gente pegue na nossa mão esse vírus e leve para outra pessoa, ou leve para a gente mesmo. O que mais você quer saber? Manda aí. Só faltam agora, deixa eu ver aqui, faltam mais 7. Tá, manda Com bala. essa daqui só faltam 7. Vamos fazer um bate-papo legal aí. Quantos dias o vírus permanece vivo? Tipo embalagem, prateleira, superfícies, essas coisas. Legal. Então assim, ó, geralmente o vírus ele é um parasita que ele precisa estar dentro de uma célula.
Ele não vive se ele estiver fora de uma célula. E no nosso espirro e nossa tosse, como saem essas gotículas, o vírus está lá dentro. Então ele vai ficar lá em cima. Geralmente ele não dura muito tempo. Só que alguns estudos mais recentes, por esse vírus ser novo, mostraram que em alguns lugares ele pode ficar até 2 dias, 3 dias. Então pensa comigo, papel. Um exemplo, a gente tem papel, tossiu em cima de um papel. Se ele não for exposto ao sol, se não tiver vento, nada disso, ele pode ficar até 3 dias. Até 3 dias. Alguns estudos falam. Em média ele vai ficar umas 4 horas vivo, mas pode ficar até 3 dias. Então o que a gente tem que fazer? Limpar muito bem as coisas. Então não é só lavar a mão e se proteger a via respiratória, né? O olho, nariz e boca. Mas também limpar as superfícies com frequência. Maçaneta de porta, limpar a maçaneta de porta. Né? Isso é sempre importante também. Eu vou fazer uma pergunta que não tá aqui. Manda bala. Daqui quanto tempo a quarentena acaba? A quarentena acaba quando a gente conseguir ficar seguro o suficiente para sair de casa sem se contaminar. Então qual que é o problema, na verdade? A quarentena é uma forma de você manter as pessoas distantes uma da outra. Porque você não sabe quem tem e quem não tem o vírus. Se todo mundo pegar o vírus ao mesmo tempo, como é que as pessoas vão ser atendidas no hospital? Vai ficar tão cheio, que não vai ter lugar para todo mundo. Então a quarentena é uma forma de evitar que todo mundo pegue ao mesmo tempo. Então as pessoas vão acabar pegando, algumas pessoas vão ficar graves, outras não vão sentir nada. Só que as que ficarem graves, elas não podem ficar graves ao mesmo tempo, senão a gente vai ter um problema. Então o que os governos vão ter que fazer? Eles vão ter que se organizar de uma forma onde as pessoas elas vão ter que, pouco a pouco, adotando a vida delas essas condutas de estar lavando sempre a mão, de evitar ficar em meio de aglomeração de pessoas. Então tudo isso vai fazer uma certa segurança para essas pessoas. Pergunta número 4, que deveria ser número 4, mas é a número 5. Quando uma pessoa está contaminada, quanto tempo ela fica com aquilo dentro do corpo dela? Então, isso é muito bacana também essa pergunta, porque a gente tem que pensar que o vírus, em tese, ele é um vírus novo. Ele já existia o coronavírus, mas esse coronavírus é a primeira vez que ele surge. É o tá? mais forte. Não é bem mais forte, ele transmite mais fácil, tá? Então já tivemos outros coronavírus que matou bastante gente, né? É que ele não passava de maneira tão fácil como esse está passando de uma pessoa para outra. Então, o que a gente precisa fazer com relação a esse coronavírus? Depois que a pessoa se contamina, acredita-se, porque é uma coisa nova, então assim, tem muito estudo ainda que precisa ser feito, mas acredita-se que uma pessoa fique em média 14 dias com o vírus no corpo. Em média, tá? 14 dias com o vírus no corpo. Mas existem casos que em 7, 8 dias a pessoa já não tem mais sintoma nenhum e não consegue mais identificar. E tem outros casos que a pessoa fica muito grave e fica mais tempo com o vírus no corpo. Mas em média 14 dias. Então depois que uma pessoa pegou, começou os sintomas dela. Depois de 14 dias, a gente considera que ela já está curada do vírus. Se ela não tiver com sintoma ainda. Agora se ela continuar com febre, com tosse, aí ela tem que ficar isolada nesse período também. Qual é a taxa de mortalidade do vírus? Então, a mortalidade, ela depende muito do número de casos que a gente notifica. Não, do mundo, assim. Então, é assim, ó. Como que calcula a mortalidade? A mortalidade é o tanto de pessoas, do total de pessoas, letalidade que a gente fala, do total de pessoas que ficaram doentes, quantas morreram. Só que a gente não consegue saber quantas pegaram o vírus, porque a gente não testa todo mundo. Então a gente só consegue saber a mortalidade dos casos graves, que são os casos que a gente está testando. Então no mundo está em torno de 3%, ou seja, de cada 100 pessoas que pegam e evoluem com um quadro grave, 3 pessoas acabam morrendo, tá? Então assim, esse número poderia ser menor se a gente conseguisse testar muito mais gente. Ou ele pode ser maior, por quê? Porque as pessoas que estão doentes, elas ainda podem evoluir para um quadro mais grave. Então a gente não sabe ao certo. Nesse momento está em torno de 3%, né? O total de pessoas que evoluem a morte. Mais uma pergunta que não está no papel, que eu estou bolando pergunta agora. Legal. Uma pessoa pode pegar 2 vezes o vírus? Rapaz, isso é uma coisa que está assustando um pouquinho os cientistas que estão estudando. O Dybala fez isso. Ele ficou com o vírus, falou que ele não estava, depois deu que ele estava Positivou novamente. Então, as pessoas estão estudando muito ainda esse vírus. A maior parte dos estudos que a gente tem hoje publicados sobre esse novo coronavírus são da China. Por quê? Porque foi lá que começou. Então, as pessoas elas foram estudando os casos que tiveram, fazendo exame nas pessoas que tiveram para ver quem estava curado, quem não estava curado, e para ver como é que estava evoluindo isso lá.
várias pesquisas continuam sendo feitas, né? As pessoas estão estudando, tem que estudar, você tem que pegar, saber como é que tá, se a pessoa tá indo bem, quem são as pessoas que ficam mais doentes, se é homem, se é mulher, a idade, tudo isso para poder entender realmente o que está acontecendo. E o que as pessoas estão identificando é que tem alguns casos onde os exames, as pessoas pegaram o vírus, ficaram doentes, curaram, em tese, né? Melhorou, passou a febre, não teve mais nada, fez o exame, deu negativo, depois de um tempo começou a apresentar os sintomas de novo e deu positivo. A gente não consegue identificar ainda se ela realmente estava curada, né, naquele momento e pegou de novo, ou se era aquele primeiro vírus que no exame deu um falso negativo. Ou seja, ele deu negativo porque talvez a quantidade de vírus era muito pequena, mas ele ainda estava doente. Então a gente não consegue saber se a pessoa que já pegou, ela não vai pegar mais, ou se ela pode pegar de novo. Então é uma coisa muito duvidosa ainda para os cientistas que estão pesquisando isso. Manda bala. Pode perguntar, eu deixo você fazer outra pergunta. Outra não, ainda temos... Não, vai, continua. Vai no seu ritmo. Quanto tempo normalmente a pessoa tá com vírus? Quanto tempo normalmente ela demora para sentir os sintomas? Para apresentar os sintomas? É assim, ó. Os estudos que estão sendo feitos, lembra que eu estou falando que é uma coisa nova. Os estudos que estão sendo feitos estão mostrando pra gente que mais ou menos 80% das pessoas não sentem nada. 80%. Ou seja, de cada 100 pessoas que pegarem, 80% nem vão saber que pegaram. Ou vão ter um sintoma muito levezinho, só uma febrezinha, uma tosse e vão ficar em casa, tá? Então vai ser sintomas bem leves. Qualquer febre ou tosse fica em casa. Porque é uma coisa leve. Você não precisa encher o serviço de saúde e passar para outras pessoas que podem ficar graves. Então, sentiu uma febre, tá com tosse, fique em casa. Agora, se você começou a apresentar falta de ar, aí você tem que procurar um serviço de saúde. Tem que ir no posto de saúde, tem que ir no hospital para ser atendido. Porque aí tem que avaliar se não tem nada mais grave, né? Cerca de 3 a 4 dias depois que a pessoa entrou em contato com o vírus, ela começa a desenvolver os sintomas, né? 72 horas, a gente fala, em torno de 72 horas, 3 dias, tá? A pessoa começa a desenvolver os sintomas. E aí, assim, quem tem sintomas vai a partir desse momento. Quem não tem, você nunca vai saber. Esse é o grande problema desse vírus, né? Que as pessoas podem não ter sintomas. Isso acontece não só com o coronavírus, tá? Com a dengue é a mesma coisa. A gente sabe que com a dengue, mais ou menos 40% das pessoas pegaram dengue e nem sabem que pegaram. Então isso também é um problema. A minha dengue apareceu bem quando eu peguei. Ficou tudo vermelhinho, né? Eu lembro bem. Eu tava nesse daqui. Uhum. Qual mês ou qual parte do ano é esperado para o vírus vir mais forte do que agora? Na verdade o vírus ele não vem mais forte. O que acontece ficar maior os casos. Isso, aumentar o número de casos. Isso sim. Então assim, ó, no Brasil, o frio ele começa geralmente em junho. Final de maio, junho, julho, tem bastante frio. Dia 12 de junho começa o inverno. 12, 20, 21, 21 eu acho que Eu acho que é 12. Eu acho que é 21. Vocês estão aí, podem pesquisar. Se for 21 eu ganho prêmio. Se não for, ele ganha. Lógico que é 12. Eu olhei esses dias. Eu acho que é 21, mas tudo bem. Você tem o celular aí do lado? A gente tá com o celular ali, mas a gente tá gravando. Vamos continuar aqui, depois a gente pesquisa. Vocês ajudam a gente. Por isso que eu quero uma câmera. Marca aí o seu comentário. Gente, então assim, ó. O que é esperado? Nos países que tivemos mais casos, lá na Itália, na Europa, eles estão no frio. Então o frio, o que acontece no frio? A gente fecha a janela, a gente fica mais perto um do outro. Por quê? Porque é frio, você quer calor humano, né? Então assim, quando você está mais perto um do outro, você acaba com aquele negócio de distanciamento. A janela está fechada, não bate vento, não elimina o vírus que está ali no ambiente. O vírus fica mais tempo lá dentro. Agora lá tá virando época de calor já, né? Então, quando mudar para época de calor, lá eles vão ter menos casos. E a gente acredita que vai começar de verdade os nossos casos quando a gente começar a ter frio. Então, por isso que a gente fala para as pessoas, gente, a gente teve todo esse tempo para se preparar. Agora, a hora que tiver frio... Usa 15 casacos, mas não... Isso não vem ao caso, né, gente? O que a gente precisa pensar é lavar sempre a mão, aquela conduta, lavar sempre as mãos, lavar muito bem as mãos. Pode ser com água e sabão ou com álcool gel. Se você não conseguiu comprar o álcool gel, lava a mão com água e sabão em casa mesmo, resolve do mesmo jeito. Tá bom? A pior época pra lavar a mão é essa, porque a água tá gelada. Esse é o problema, que as pessoas não lavam a mão porque tá frio. Ou fazem igual o Chaves, né? Lava a mão de luva. Isso é um problema. Não lava a mão de luva. Faltam 2 perguntas e se eu bolar mais alguma, vai. Qual máscara
é recomendada para usar? Então vamos lá, gente, ó, máscara. A gente tem que pensar que tem uma máscara que ela chama N95, que é um respirador, na verdade. Esse respirador, ele depois que a gente coloca ele na cara, ele tem que filtrar mais ou menos 95% do ar que a gente respira. Então se a gente colocar ele certinho no rosto, a gente vai sentir falta de ar. Então, em que momento a gente tem que usar essa máscara N95? No hospital, quando a gente está atendendo um paciente muito grave, tá? Então, só nesses casos é que a gente vai usar essa máscara N95. Aquela outra máscarazinha do dentista, que a gente fala que é uma máscara cirúrgica, aquela máscara a gente também tem que usar no serviço de saúde. Então, quando eu vou chegar a menos de 1,5 m, 2 metros do paciente que eu vou atender, eu coloco aquela máscara. Se eu estou a mais do que isso, eu também não preciso usar, porque não tem risco, tá? Tem que lembrar sempre disso. E a máscara de tecido? As pessoas me perguntam. A máscara de tecido pode? A máscara de tecido pode. Ela não pode ser usada dentro do hospital para atender um paciente. Por quê? Eu queria usar uma máscara de tecido. Seria legal. Você podia fazer uma máscara de tecido, ia ser legal. Eu não sou bom Quem de sabe bordado. fazer máscara de tecido aí, ó, deixa embaixo aí uma forma de como fazer para o Samir poder fazer, né? Ou coloca o vídeo do YouTube também. Marca um vídeo do YouTube de como é que faz uma máscara que ele vai fazer. Então a máscara, aquela máscara que a gente faz em casa, aquela máscara de pano, ela protege do vírus? Necessariamente proteger não. Por quê? Porque o vírus ele é menor do que o tamanho dos espaços que tem na máscara. Então o vírus acaba passando pelo meio. Mas o que acontece? Quando Ela é você bonitinha. vê... Não, quando você vê uma pessoa de máscara na rua, você chega perto? Não. Então o que acontece? Quando você está de máscara, as pessoas ficam longe de você. Então a máscara serve para deixar que a pessoa... Evita que a pessoa fique perto de você. Outra coisa que a máscara serve, evita que você ponha a mão no seu rosto, porque você está tocando na máscara. Agora, a máscara não pode ficar pendurada no pescoço, porque você pega para lá de fora, leva no rosto, leva no olho. Então não pode, a máscara ela tem que estar no rosto, ela tem que ser tirada e lavada, né? Eu vi gente que fazia assim, saía na rua, deixava a máscara aqui, entrava numa loja, pegava assim, depois colocava aqui de volta. Esse é pronto, você pega, você não sabe que lado você pegou, misturou tudo, torceu, pegou no nariz, ou seja, tudo aquilo que está por fora da máscara, você pode levar para dentro. Então não pode, né? Então se você for usar máscara, você tem que colocar ela e depois que você tirar, tem que lavar, não pode ficar guardando. Se a máscara é de pano, faz mais de uma, tirou ela, põe para lavar. Lava ela para poder descartar tudo que tem ali de coisas. O que é importante, se você estiver tossindo e tal, aquelas partículas que você está jogando para fora vão ficar na máscara, ela diminui a saída dela da máscara. Então isso é bom. Se você estiver gripado, o ideal é não sair de casa. Mas se você tiver muito que sair, use uma máscara, tá? Para prevenir outras pessoas de pegarem alguma coisa de você também. A gente viu um vídeo da mulher usando aquela garrafa PET. Funciona aquilo? Não funciona, gente, não pode. O brasileiro ele é bacana porque a NASA precisa estudar o brasileiro, né? Muito. Você imagina você usar uma garrafa de máscara, de garrafa PET, como é que você limpa aquele trem? É muito complicado demais, né? Você vai pegar, como é que você pega? Você tá pegando por fora nela, daqui a pouco você tem que ajustar e você passou aquilo pro teu cabelo. Não é legal, assim. É legal porque é criativo. É legal Muito porque é criativo, criativo. né? O povo é criativo, isso é bacana. Eu vi gente usando esponjas. Então, Funciona também é uma não? coisa... Não, porque ela é cheia de fio. Você viu o Bob Esponja? Uau. A água passa tudo no meio dela. As máscaras, normalmente, ela não deixa passar aquelas substâncias, né? Então, ela não serve... É aquela história, ela tá servindo para deixar as pessoas longe de você e para evitar que você toque a mão no rosto. Mas ela não tá protegendo diretamente se alguém espirrar em você, direto assim, e aquela partícula entrar. Eu achei um nome incrível para esse quadro do canal. Jornal do Covid. Jornal do Covid, com você. Vocês comentem aqui perguntas que vocês querem fazer pro meu pai. Só falta uma agora. Vocês podem comentar, que se a gente não responder agora, depois a gente responde e deixa no vídeo também. A gente faz a segunda edição. Boa, com as perguntas que vocês fizerem aí. Quando uma pessoa vai no mercado, vai sair de casa, o que ela deve usar? Tipo, é recomendado ela usar óculos ou é só a pessoa fazendo graça? Então, não tem recomendação não saindo de casa. A gente tem que pensar Só o seguinte. máscara, essas Isso. coisas. Tem que pensar o seguinte. Se você for sair da sua casa para ir num supermercado, o ideal é que você não vá em nenhum lugar que esteja lotado de gente. Primeiro, Vai por nos quê? mercadinho pequeno. Vai no mercado pequeno, ou se dá uma olhada, mantém distância das pessoas, evita ficar tocando nos alimentos,
Porque você vai lá, um exemplo, vai comprar uma verdura, uma fruta. Aí você fica palpando. Daqui a pouco você dá uma coçada no cabelo. A mulher tem cabelo comprido, joga pra trás, pega na bolsa. Celular. Celular é um problema, gente. Por quê? Porque a gente não limpa celular, né? Qual que é o problema do celular? A gente tá lá, lava a mão, pega no celular que tá sujo, põe o celular no rosto. Então, assim, a gente tem que adotar uma rotina também de estar limpando o nosso celular. Eu limpo sempre limpando o quando celular. eu sujo ele de laranja, eu tenho que limpar. Então, mas ele. só para isso. Mas na rua, o coronavírus ou outras doenças que também são transmitidas assim, a gente não vê. Elas são tão pequenininhas as partículas que pode estar na tua mão e você não está vendo. Então esse é o problema. A gente não vê, o nosso inimigo ele é silencioso, porque a gente não ouve, e é invisível. Então o que acontece? A gente não vê quem tem ou quem não tem. A gente precisa estar se prevenindo sempre. Então a gente tem que sempre lavar a mão. Se for, você pode sair com a tua máscara de casa, não tem problema nenhum, desde que você siga as recomendações que a gente falou um pouquinho mais para trás. De estar lavando sempre a máscara e evitar deixar ela no pescoço, na cabeça, sei lá, fica lá fazendo um monte de coisa com a máscara. A máscara tem que tampar o nariz e a boca, tá? Então o óculos, posso usar um óculos? Cara, pode, para não pingar nada no seu olho, né? Se você quiser usar, não tem problema nenhum. A recomendação para usar óculos, usar máscara, tem um protetor facial que a gente fala que é face shield. Aquilo também serve para evitar que as coisas pinguem no seu olho. Mas em que momento o risco é maior? Quando você está atendendo alguém que é suspeito, ou seja, dentro do posto de saúde, do hospital, o profissional de saúde é que tem que ficar usando esses equipamentos. Esse né? face shield, ele te dá falta de ar? Não, porque ele fica para frente, assim, ó, como se fosse um capacetinho que fica só para frente, uma abinha que fica para frente. Ó, eu vou pegar um negócio, vou ver se você... É como se fosse isso aí que você vai pegar. Eu tenho certeza que ele vai armar alguma coisa. Ele vai vir com capacete de policial. Pode escrever aí. Ah, como você sabe? É como se fosse isso, um face shield. É uma proteçãozinha que fica na frente. Esse é pequeno, porque não está tampando a tua boca. Mas o face shield é um negócio que você prende na cabeça. Tipo um arquinho que você prende na cabeça. E isso aqui é maior, que tampa até aqui. Mas você já imaginou todo mundo sair na rua com esse trem, gente? Tá Complicado, né? Tá sujo. Eu acho que é isso. Tem mais alguma dúvida? Eu não tenho. Daí Gente, se vocês comentar. tiverem, não esqueçam de comentar aqui no canal do Samir. Beleza? Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. Ativa o sininho. Próxima edição sábado, toda terça e sábado. Beleza. Todo terça e sábado com as dúvidas que vocês levantarem. Beleza, gente? Vamos estar aqui para responder. E... Um abraço! Olá!